Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas e eu pedi para vocês fazerem na página 323 o jogo rápido, né? Então, estava perguntando qual é o principal alimento produzido pelos autótrofos que fazem fotossíntese. O principal alimento é o carboidrato e esse carboidrato que vai estar dando energia ao ser vivo, tá? Tanto plantas quanto animais. Que substância permite os autótrofos absorverem luz para a fotossíntese? Clorofila, que é aquela coloração verde, né, da planta, ok? Que composto químico são necessários para que a fotossíntese ocorra? Para ocorrer fotossíntese, eu preciso de gás carbônico e água. Bom, nós falamos dos produtores, agora vamos estar falando dos consumidores, tá? Aqui eu já andei marcando algumas palavras. Então, marquem no seu livro, tá bom? Consumidores. Os organismos consumidores são aqueles que, pela incapacidade de fabricar o próprio alimento, vão buscá-lo direta ou indiretamente junto aos produtores. Os consumidores são conhecidos como heterótrofos, pois como não sintetizam o próprio alimento, utilizam substâncias produzidas pelos autótrofos. Então, lembrando que eu estava falando de produtores e eles eram seres autótrofos, aquele que produz seu próprio alimento. Agora eu estou falando de consumidores, que são seres heterótrofos, né? E então eles têm que ir em busca do seu alimento para sobrevivência. Então esses consumidores eles podem ser divididos, né? Ou subdivididos no caso, né? Então eu tenho o primário, secundário, terciário, pode ter o quaternário também. O primário, né, o chamado de primeira ordem, quando se alimenta diretamente do produtor. Ele é herbívoro, então ele só alimenta do produtor, é um ser primário. Aí logo em seguida vem o secundário ou de segunda ordem, que são aqueles que se nutrem de consumidores primários, né? Então ele vai ser carnívoro, né, porque ele está alimentando de um outro animal, mas ele só alimenta de seres herbívoros, tá? Já o terciário ou terceira ordem são os que alimentam de consumidores secundários, tá? Então aí vai seguindo uma sequência. No caso, se tivesse o quaternário ou quarta ordem, ele ia depender, né, da relação existente entre a cadeia alimentar, ele ia alimentar do terceira ordem, tá? Os animais que se alimentam de vegetais e de outros animais são denominados onívoros, como é o caso do ser humano, que em uma única refeição pode comer carne, por exemplo, arroz, feijão, legumes, verduras de origem vegetal, carne e ovos de origem animal. Então, o ser onívoro é aquele que alimenta tanto produtos de origem vegetal quanto de origem animal, ok? Então, isso são consumidores, né? Você tem que saber que consumidores é aquele ser heterótrofo que tem que ir em busca do seu alimento para poder sobreviver. E dentro dos consumidores eu tenho os carnívoros, os herbívoros e os onívoros. Carnívoro alimenta de carne, herbívoro alimenta de plantas e onívoros que alimentam dos dois, tanto de carne quanto de plantas, né? Aí em seguida vem os decompositores, que é muito essencial na nossa natureza, tá? Porque eles são os lixeiros, né, da nossa natureza. Os organismos decompositores podem ser chamados também de sapróbios, saprófitas, sapróvaros ou microconsumidores, né? Olha que interessante isso daqui, ó. Os principais seres vivos decompositores são os fungos e as bactérias. Eles se alimentam de organismos mortos ou de partes deles que são liberadas no ambiente. Por exemplo, de uma árvore pode-se desprender folhas, frutos e galhos que, ao chegar no solo, são decompostos por esses micro-organismos. As substâncias resultantes dessa decomposição penetram no solo e são reutilizadas pelos vegetais. Esse processo também ocorre com os animais que, depois de mortos, são decompostos e se transformam em nutrientes para os vegetais do solo. A decomposição é um processo fundamental para a reciclagem da matéria na natureza, fator essencial para a manutenção da vida
nos mais diversos ecossistemas da Terra. Então, os decompositores são micro-organismos, né, que são os fungos e as bactérias, e eles são importantíssimos na natureza, porque eles reciclam, eles eliminam aqueles compostos mortos na natureza, tá? Bom, aí tem um jogo rápido, né? Que níveis tróficos são obrigatórios em uma comunidade, né? Então, eu posso falar, quando eu falo de níveis tróficos, eu estou falando da cadeia alimentar. Os níveis tróficos que são obrigatórios em uma comunidade são os produtores, né? Que fabricam material orgânico, ok? No caso, os decompositores, que fazem a devolução desses materiais retirados pelos produtores. Então, que níveis tróficos são obrigatórios em uma comunidade? Então, os níveis tróficos, né, que eu falo, é o produtor, consumidor e o decompositor. Então, os níveis tróficos obrigatórios em uma comunidade é o produtor, porque ele fabrica matéria orgânica, né? Ele fabrica o próprio alimento dele, e os decompositores, que fazem a devolução da matéria retirada pelos produtores, né? Porque eles que fazem a reciclagem da matéria. Então, vamos colocar essa respostinha aqui, ó. Você coloca aí no seu livro. Então, vou colocar os produtores que fabricam material orgânico e os decompositores que fazem a devolução dos materiais retirados pelos produtores, ok? Opa, produtores. Então, completa seu livrinho aí, tá? Então, vamos para a próxima página. Relações alimentares em um ecossistema, né? Estudamos até aqui as formas de obtenção de energia dos diferentes organismos e vimos que os consumidores são dependentes direta ou indiretamente dos produtores, logicamente, né? Os consumidores, eles precisam, tadinhos, dos produtores para se alimentar. Nos ecossistemas, há transferência contínua de alimento dos produtores para os demais organismos da comunidade. O produtor é alimento do consumidor primário, que é alimento do consumidor secundário, que é alimento do consumidor terciário e assim por diante, né? Aqui, ó, tá até uma sequência correta aqui da cadeia. Essa transferência de alimento resulta em uma sequência de organismos que recebem o nome de cadeia alimentar. Será o nosso próximo objeto de estudo, né? Então, a gente já estava falando de cadeia alimentar, vamos dar continuidade, né? Cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar corresponde a uma representação gráfica do processo de fixação da energia luminosa na fotossíntese ou da energia química na quimiossíntese pelos autótrofos produtores, que é transmitida aos demais seres vivos consumidores ao longo de uma cadeia em que um organismo serve de alimento para o outro, né? Então, a cadeia alimentar ela é uma sequência, né, de trocas de energias, tanto a partir, no caso, né, de produtores, né, tanto através da fotossíntese como da quimiossíntese, né? E aí os consumidores, no caso, vão adquirir energia através dos produtores, certo? Na figura a seguir, podemos observar a identificação e ordenação dos organismos de acordo com o seu hábito alimentar. Usam-se setas para indicar a transferência de alimentos de um para o outro. O sentido da seta é sempre aquele em que se dá a transferência. Veja alguns exemplos de cadeias alimentares e de suas representações esquemáticas. Então, semente serve de alimento para as aves e estas, por sua vez, são alimentos da serpente. Aqui eu tenho um produtor, o consumidor primário e o consumidor
secundário. Não tem necessidade da cadeia ter todos os subtipos de consumidores. Ó, as folhas, elas podem ser parasitadas por lagartas, que são alimento de aves. Então, os produtores, que são a folha, o consumidor primário, que é a lagarta, que come o produtor, e o consumidor secundário. Tá vendo que aqui, ó, a ave já era o quê? Um consumidor primário, mas tem hora que a ave é um consumidor secundário, tá? Bois comem capim e muitas vezes são parasitados por carrapato. Estes animais são alimento para certos pássaros, os anus. Então, olha lá, o capim, um produtor, bois, consumidores primário, carrapato secundário e anus terciário, ok? E aqui eles mostraram, né, a imagem de uma linda cadeia alimentar, né? Olha lá, o produtor, que é a planta, o consumidor primário, que é o gafanhoto, alimentando do girassol, consumidor secundário, terciário e o quaternário. Olha aqui, ó, que chegou a ter o quaternário, que é a águia, né, que alimenta da cobra e quase ninguém alimenta de água, somente os decompositores, né, que estaria ali completando a cadeia alimentar. Então, quando eu falo de níveis tróficos, eu estou falando de cadeias alimentares, ok? Níveis tróficos. Um nível trófico é o conjunto de todos os organismos de um ecossistema que tem o mesmo tipo de nutrição. Então, quando eu falo em nível trófico, eu lembro de cadeia alimentar, eu lembro de ecossistema e eu lembro de transferência de energia, né, que é essa nutrição. Então, eu tenho subdivisões, né, dos níveis tróficos. Então, o primeiro nível trófico, ele é ocupado pelos produtores, tá? Autótrofos do ecossistema. O segundo nível trófico é formado pelos animais herbívoros, que são também os consumidores primários ou de primeira ordem. O terceiro nível trófico é composto de animais carnívoros que se alimentam de herbívoros e são os consumidores secundários ou de segunda ordem. Já o quarto nível trófico é constituído pelos animais carnívoros que se alimentam de consumidores secundários, portanto, são consumidores terciários ou consumidores de terceira ordem e assim por diante. Os quaternários também ficam aqui no quarto nível trófico, tá? Então, aqui eu tenho a cadeia alimentar, ó. Aí eu tenho aqui o produtor, que é o primeiro nível trófico, o consumidor primário, né, que é aquele que alimenta do produtor, que é o gafanhoto, é o segundo nível trófico. Aí o sapo já alimenta desse herbívoro, ele é o de terceiro nível trófico. A serpente alimenta do sapo, aí ela é o quarto nível trófico, e assim vai por diante. Quinto nível trófico, sexto nível trófico, até acabar, finalizar a cadeia alimentar, vai aumentando aqui a ordenação dos níveis tróficos, ok? Os animais onívoros, por não terem hábitos alimentares definidos, podem ocupar mais de um nível trófico. Ocupando o último nível de transferência de energia entre os seres vivos estão os decompositores, organismos que extraem seus nutrientes de organismos mortos, provenientes dos outros níveis tróficos, como os produtores e os consumidores, tá? Então, lembrando que os onívoros, eles podem estar em variedades de níveis tróficos, tá? Menos no primeiro. E o último nível trófico, no caso, vai estar os decompositores, que é na hora que fecha a cadeia alimentar, igual, por exemplo, a águia. Quase animal nenhum alimenta da águia, né? Por ser um animal esperto. Então, quem vai estar aqui? Os decompositores, ok? O que eu vou querer que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim sobre... Vamos olhar aqui... Deixa eu achar aqui onde eu vou colocar para vocês. Ó, vocês vão estar pesquisando para mim, colocar no caderno e mandando para mim no meu WhatsApp particular o que são sapróbios, saprófitas, sapróvaros ou microconsumidores. Eu quero esses três aqui só, sapróbios, saprófitas e sapróvaros.
E na próxima aula a gente questiona sobre essas questões, ok? Bom, aí aqui eu finalizo a minha videoaula e espero que vocês estudem, façam a pesquisa, enviem no meu WhatsApp, tá? Que eu vou estar anotando o nome de quem me enviou. Um grande abraço, tá? E um bom dia.